Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Graça e paz, queridos. Nesta feita nós queremos orar ao nosso Deus e logo em seguida estaremos lendo a palavra do nosso Deus em Efésios, capítulo 2, versos 14 a 19 também, o verso de número 22, quando e onde estaremos fundamentando uma reflexão, assim vamos chamar, sobre dons espirituais. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, pelo manifestar do Senhor sobre as nossas vidas, e que o Senhor use de misericórdia com todos aqueles que dependem de Ti, e todos dependemos, portanto use de misericórdia e graça. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e a Tua graça é melhor do que a vida. E ilumina-nos ao ler a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz, receber a Tua ministração. Graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos nesse momento lendo, portanto, Efésios capítulo 2, versos 14 a 19, também o versículo de número 22, e à medida em que formos lendo, nós estaremos também pausando e comentando o próprio conteúdo do texto, já antes da nossa reflexão. Efésios 2, verso 14, inicia dizendo: porque Ele, esse Ele referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, é a nossa paz. E paz é uma palavra importantíssima. A paz que é doada por Cristo. Ele mesmo nos diz nos evangelhos, deixo-vos a minha paz vos-la dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim, Então, a paz genuína vem de Cristo. E interessante, porque você pode ter muito dinheiro, se não tiver paz, nada vale o teu dinheiro. Você pode ter saúde, muita saúde e longevidade, mas se não tiver paz, tua vida é um tormento e você mesmo ficará a pensar: por que não nasci morto? Você pode ter muitos amigos, família maravilhosa, mas se a tua família for um inferno, se não houver paz nela, de que adianta? Paz é essencial à vida. Tudo perde o conteúdo e o efeito, o valor, se não tiver paz. E o texto nos mostra que nós só encontramos paz em Cristo Jesus. Não há paz fora, verdadeira paz. Essa paz que vem de Deus, que é sério o entendimento, só vem de Jesus. Prosseguindo a leitura, verso 14, o qual de ambos fez um. E é interessante porque aqui eu estou lendo esse texto, mas ao estudá-lo eu li o contexto, e o ambos estão se referindo a judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade bem no meio dessa parede, fazia separação. Entre quem? Entre os gentios e os israelitas, os descendentes de Deus, os descendentes, de Abraão. Agora somos todos iguais perante Deus. Agora não há mais essa diferenciação como havia no Antigo Testamento. Não importa de que país, de que nação você seja.
Só para confirmar isso, tendo terminado o verso 14, antes de ler o 15, eu vou ler Gálatas 3, 7 e também 28 e 29, que confirma isso que eu afirmei, que somos todos iguais. Né? Gálatas 3, o versículo de número 7, vai nos dizer assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Interessante, agora os verdadeiros filhos de Abraão não são mais segundo a carne, mas segundo a fé. Os da fé que são filhos de Abraão. Tem ainda uma teologia em nossos dias pregando que Israel, lá o país Israel, né, é o povo de Deus, que Jesus voltará lá, se assentará lá. Isso é uma doutrina judaica, não é uma doutrina cristã e nem bíblica. Né? Jesus veio deles, mas agora os verdadeiros filhos de Abraão, está bem claro no versículo lido, são segundo a fé. Na verdade, desde o Antigo Testamento já era. Você vai ver Raabe, uma prostituta, né, ali nascida em Jericó. Você vai ver Ruth, né, também de povos estrangeiros, que ao se tornarem, né, do povo de Deus segundo a fé, né, inclusive vão fazer parte da genealogia ali do próprio Senhor Jesus Cristo. O verso 28 e 29 diz: dessarte, não pode haver judeu, nem grego, né, israelita ou gentio, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, e aqui rebate, né, o machismo, como também o feminismo, homem e mulher, todos iguais perante Deus, para Deus, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que nos une é Jesus Cristo, que inclusive é maior do que o que nos separa. Nós, às vezes, denominações diferentes, mas denominações sérias, bíblicas, né, embora com algumas divergências. O que nos une é Jesus Cristo, quando Ele é o único e suficiente Salvador, quando Ele é a base da nossa fé. Voltando para o nosso texto básico de Efésios 2, verso 15, continuando a leitura. Nos diz a palavra: aboliu na sua carne, Jesus Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é o homem que crê em Jesus Cristo, é o Filho de Deus segundo a fé. Verso 16: e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, em Cristo, com Deus, em um só corpo com Deus. Porque um só corpo, o corpo agora, que é a igreja de Cristo, já não é mais a descendência segundo o sangue lá de Abraão, mas sim a descendência na fé, seja judeu, seja grego, seja gentio, seja homem, seja mulher, seja quem for, né, em Deus, porque Cristo é Deus, e Ele é o cabeça desse corpo. Esse corpo citado aqui no texto lido, que é a igreja. Seguindo a leitura, por intermédio da cruz. Por isso diz antes, na carne, né, porque Jesus Cristo morreu como homem, ali em uma cruz, na pena romana, a crucificação, pena de morte na cruz. Um dos piores tipos, né, forma de se morrer, receber cravos nas mãos, nos pés, morrer lentamente, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Que inimizade é essa, irmãos? A inimizade dos homens com os próprios homens, né? Que ali os israelitas eram inimigos dos gentios, os gentios inimigos dos israelitas, como também terminando com a inimizade entre homens e homens, e também terminando a inimizade entre homens e Deus, porque Jesus Cristo nos reconciliou conosco mesmo e com Deus. E verso 17: e vindo, evangelizou, paz a vós outros, que sou eu e você, que estáveis longe, né, nós gentios, e paz também os que estavam perto, a eles, os judeus. E aí aqui é uma citação feita de Isaías 57, versículo 19. Prosseguindo, verso 18: porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é único, que é um só. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha que versículo lindo. Paulo reafirma isso também em Gálatas 6, versículo 10. Somos da família de Deus, cuja família é o corpo de Cristo, chamado aqui, né, que sabemos ser a igreja. Verso 20: edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
Eles são fundamentos da igreja. Eles fundaram a igreja, né? Deus através deles, na verdade. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a fundamentação, o fundamento, a base, né? No qual todo edifício, todo prédio, toda construção, que é a igreja, bem ajustado, cresce, interessante, né? A igreja está crescendo, o prédio está sendo cada vez mais elevado, para o santuário dedicado ao Senhor, no qual, né, santuário dedicado ao Senhor, curso santuário, no qual esse santuário também vós, eu e você, juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus no Espírito. Portanto, nós somos o templo do Espírito. Ele habita em nós. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos num processo de construção, de santificação, de sermos trabalhados, burilados, formatados cada vez mais e mais no Senhor e para a glória do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos os membros. E esses membros são identificados conforme a diversidade de dons que nós recebemos. Se você não viu a live Espírito Santo, parte 17, assim intitulada, só você procurar aí no canal, se você não viu essa live, veja que lá nós falamos sobre dons espirituais, né? E que ajuda a esclarecer bastante este assunto, a diversidade dos dons. É o 17º estudo, né? Estudado aí nas quintas-feiras, os que estão acompanhando essa série, né? Puderam estudar esse tema. Aqui de forma bem objetiva e bem clara, queremos, portanto, um pequeno tira-gosto, uma pequena prova, né? Provar um pouquinho desse assunto acerca dos dons espirituais, assunto tão largo, tão profundo, como temos visto em lives, né? Estou pensando até em colocar em forma de livro a posteriori, né? E que poderíamos ficar anos estudando e não esgotaríamos o assunto. É um assunto profundo, gostoso e tremendo. Mas, em relação ao nosso tema hoje, olhando para esse texto bíblico, nós vemos que o próprio Cristo é que ministra, né, ou ministrando através do seu corpo a igreja, e Ele nos ministra e nos usa para ministrar, de forma que nós somos a boca de Cristo. Jesus Cristo fala através de mim, sua boca, através do outro, né, nós somos os pés de Cristo. Jesus Cristo vai a diversos lugares, usando, né, nos usando como instrumento, né, nós indo, a igreja indo, é Jesus Cristo indo, né, portanto, Ele mesmo é quem ministra, né, e nos usa. Nós somos a boca de Cristo, os pés de Cristo, as mãos de Cristo para abençoar, o sorriso de Cristo, o brilho de Cristo, o olhar de Cristo nesse mundo é através da sua igreja. Por isso a igreja deve fazer diferença no mundo, porque é Jesus Cristo. E como é que Ele usa a igreja? Ele usa a igreja, Ele se manifesta através da igreja, de acordo com a diversidade de dons que Ele nos deu. E Ele nos usa a você, a mim, a cada um de nós, segundo o dom que Ele nos concedeu. No corpo, como membros desse corpo, né, o Espírito que em nós habita, conforme vimos aí no texto, final do texto, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito. Quer dizer, Deus, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, Ele habita em nós e Ele nos usa como instrumento em suas mãos. Às vezes ficamos tão preocupados com tantas coisas terciárias que não falamos em nome de Jesus, que não representamos bem o nosso Senhor Jesus Cristo como deveríamos, pois nós somos o corpo de Cristo, né? Somos o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso cabeça. Se houver um rompimento na coluna vertebral de alguém, a pessoa fica paraplégico. Se o rompimento acontecer no pescoço, né, a pessoa fica tetraplégica, né? Acredito que você já deve ter conhecido alguém ou ouvido falar de alguém, né? Inclusive há uma pessoa, né, um atleta, né, das Olimpíadas, campeã aí, né, com medalhas olímpicas, né, que ficou tetraplégica, né? De maneira que há diversas pessoas assim. Por quê? Porque o comando da cabeça
para de ir para o restante do corpo. A coluna, né, vertebral, de maneira que os comandos passam por ela. Segundo a medicina chinesa, também através de pontos. Mas se houver um rompimento aqui no pescoço, né, a pessoa, de forma alguma, ela não consegue mais se mexer do pescoço para baixo. De maneira que a Bíblia é a nossa coluna vertebral. Observe bem que o cabeça Jesus Cristo governa a igreja e nos orienta pela Bíblia, a sua constituição escrita para que a igreja se oriente como bússola, a nossa bússola é luz para os nossos caminhos. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa, e através dela nós nos orientamos. Portanto, os dons ministeriais não podem fugir e não podem estar fora dessa orientação das leis de Deus, da orientação dos profetas e dos apóstolos, conforme o texto aqui citou. Através deles é que Deus fundamentou a sua igreja. Quando somos usados pelo Espírito Santo de Deus dessa forma, então nós gozamos paz. Temos esse gozo, essa alegria em Jesus Cristo. E eu até paro aqui para perguntar, você tem gozado a paz de Cristo? Você tem experimentado essa paz no seu interior? Né? Há um cântico muito conhecido que diz, não olhe circunstâncias, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Nós não é pelas circunstâncias, mas é pelo amor de Cristo, que flui do nosso interior, porque Deus é amor e Deus está em nós na pessoa do Espírito. Então é o próprio Senhor Jesus Cristo presente em nossa vida, porque somos casa dele. Jesus Cristo vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, diz o verso 17 de Efésios 2. Como é que ele fez isso? Ele fez isto através de tantas pessoas, de tantas maneiras, usando o dom da pregação, usando os dons do ensino, usando os dons da exortação, que ele deu a seus filhos ao longo da história. Se o Evangelho chegou até a mim e a você hoje, e está chegando a você hoje, agora, neste momento, através desse vídeo, é porque o Espírito Santo de Deus está me usando, falando através dos dons ou do dom que ele me deu. E através de diversos dons, é que a palavra vem sendo manejada e vem sendo divulgada e proclamada. Jesus Cristo vai fazendo essa comunicação através da igreja. O Espírito Santo fala em nossa boca, desde Atos 2, anunciado ali em Atos 1:8, quando diz ali a palavra, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Ora, dessa forma, o Espírito Santo de Deus estando em nós, né, ele nos usa para comunicar essas verdades. E o apóstolo Paulo em Romanos 8:9 é muito claro a afirmar, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ainda não recebeu, então esse tal não é de Cristo. Não tem como você ser de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus não estar em você. A promessa feita a Abraão, de que nele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpriu em Jesus Cristo. Se cumpriu. Essa promessa foi cumprida na vinda do Messias, do Yeshua, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos em nome de Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando em nossa boca. Então, acerca dos dons espirituais que estamos vendo, é que Cristo mesmo é quem nos usa, Ele mesmo é quem se divulga, nos usando como instrumentos para tal. Sempre. Tanto que lemos lá em Mateus 25, principalmente o verso 40, mas é em todo o contexto ali. E Jesus nos diz, quando vocês fizeram o bem, a um dos pequeninos, a mim fizeram, né? E ele diz, quando fizeram mal, deixaram de fazer também o bem, a mim deixaram de fazer. Quando fizemos o mal, também a um dos pequeninos, a Jesus Cristo fizemos. Né? E ele parafraseia isso de tal forma que ele diz, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive preso, me visitaste. E presos ali não são criminosos, periculosos, não. Presos ali são quando os servos de Deus eram presos, né? E outros servos de Deus apoiaram. Né? Vocês me visitaram, estive enfermo, vocês me visitaram.
E nós diremos, Senhor, mas nós nos lembramos disso, quando isso aconteceu. E Ele nos responderá, quando fizeram isso, a um dos pequeninos, a mim fizeram. Vai virar também para os que estiverem à esquerda e vai dizer, eu estive, né, vocês com fome, vocês não me deram de comer, estive com sede, não me deram de beber. Estive preso, não me visitaste, estive doente, não me visitaste. Né? Então eles vão dizer, mas Senhor, quando isso aconteceu? E eles responderão. E Jesus responderá, quando vocês deixaram de fazer isto, a mim deixaram de fazer. Observe bem que nós somos embaixadores dos céus, somos representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos também a palavra carisma aqui, no texto, que se refere a dons, são poderes, habilidades, práticas, para demonstrarmos Cristo. E isso edifica a igreja, isso tempera o ambiente, isso clareia o mundo. Né? Agora cabe a mim e a você estarmos exercendo sempre esses dons que Deus nos deu e nos desenvolvendo. Você é o mesmo de 5 anos atrás? Você está se desenvolvendo na salvação? Você tem gozado paz, profunda paz na sua alma? Você deita e dorme tranquilo nesse sentido de ter paz com Deus, paz de Deus e paz com Deus? Ou você não tem crescido, não tem desenvolvido? Ou você não tem gozado a paz de Cristo? Não há paz em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Há um vazio de um tamanho imensurável dentro do indivíduo em quem Cristo não há. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. E quando alguém crê no seu Jesus Cristo, então recebe ali a pessoa do Espírito Santo habitando nele. Ele é transformado, ele goza, ele usufrui dessa paz imensurável, indizível. Isso traz paz, traz gozo, traz alegria. Por isso, jamais se aposente de Deus. Jamais desista da obra de Deus, se aposente da obra de Deus. Jamais tire férias de Deus. Não, pelo contrário, envolva-se cada vez mais com Deus e a sua obra. Quando diz que os cristãos têm dons, Romanos 12, verso 6 ali, né, fala da diversidade de dons segundo a graça que te foi dada. São diferentes dons. Você recebeu de Deus algum dom, alguma habilidade, alguma capacidade para você desenvolver algum serviço, uma função no corpo de Cristo. Né? Isto não é, né? Alguma habilidade para você desenvolver, para você fazer. Diferentes dons lhe foi dado. Que você possa saber usar. E que Deus possa sempre te usar de maneira visível, clara, poderosa, para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Se algum serviço prestado não edifica, não abençoa a igreja, que é o corpo de Cristo, então não é dom espiritual. O dom espiritual, ele serve para a edificação, né, do próprio indivíduo e dos irmãos que vivem ao redor. É uma edificação de forma cirúrgica em alguma área, na vida da igreja, porque você é um dos membros do corpo, seja unha, seja orelha, seja coração, seja pulmão, seja qual for, mas como membro desse corpo, que é a igreja invisível, como membro da igreja de Cristo, você tem algum dom que você deve desenvolver. Todos temos o dever de ofertar, mas há alguém que tem o dom de contribuir. Paulo usa mais a palavra contribuir, é a mesma ideia do ofertar. Ou todos temos o dever de pregar o evangelho, mas há aqueles que têm o dom de evangelista, outros o dom de mestre, né? E aí por diante. Todos praticamos, temos o dever de praticar a caridade, mas há alguns que têm o dom do samaritanismo. Alguns desses dons, que incluído dentro, aí chamado samaritanismo, tem o dom da caridade, né? Praticar a caridade. A bênção de Deus está no uso que Ele faz de seus dons, dos nossos dons, né? E não é por nossa capacidade, por nossa habilidade ou por nosso mérito, não.
é bênção dele. Dons espirituais têm a ver com unção. Unção tem a ideia de uso abençoado daquela habilidade que Deus te deu para você servir a obra e glorificar a Jesus Cristo. E só o Espírito Santo de Deus que dá dons espirituais. Por isso, dons espirituais que vêm do Espírito Santo de Deus. O único capaz de nos conceder tais dons. A bênção de Deus identifica o carisma, né? Que não é sinônimo de desempenho, não é sinônimo de serviço, não é sinônimo de ativismo, digo, ter tantas funções e tantas capacidades e tantas habilidades, mas a evidência de que de fato são dons espirituais, são a edificação de seus irmãos em Cristo, que são edificados, abençoados através da sua vida. Isso identifica o carisma. Você é o mais abençoado, e quem estiver, principalmente com a paz que você goza ao exercício dos dons que Deus te deu, você é abençoado de forma mais integral. E você é abençoado, né, a edificação não só dos irmãos, mas a sua própria edificação e também a intimidade que você vai ganhando com Deus, num relacionamento entre você, criatura, e o Criador, entre o Criador e você. Portanto, é gostoso, é prazeroso, gera e produz paz em nossas vidas, exercer o dom que Deus nos deu. Mas muitos têm engavetado, embolsado, guardado os dons e não os usado, porque não querem gastar tempo, não querem trabalhar, não querem pagar o preço. Não estamos falando aqui de pagar preço para ser salvo, mas pagar o preço de ser um salvo fervoroso. E aí também não gozam da paz na medida que poderiam, não têm esse prazer, esse gozo que poderiam usufruir, como poderiam, porque não se entregam como poderiam. Você é o mesmo de 5 anos atrás? Você tem desenvolvido seus dons? Você tem se colocado à disposição do serviço da obra? Ou por algum motivo humano, alguém te contrariou? Ou por alguma provação, ou tentação, ou perseguição, você está agora se aposentando dos seus dons, ou querendo engavetá-los? Cuidado, você dará contas a Deus. Ou quem sabe você não conhece sequer a experiência de viver em intimidade com Deus, de gozar e usufruir dessa paz que excede a todo entendimento. Então eu te convido, receba Jesus como Senhor, como dono, como proprietário da sua vida. E você verá e viverá uma vida nova, uma vida de paz, ainda que na enfermidade, ainda que sem dinheiro, ainda que em pandemia, mas você gozará, experimentará uma paz indizível. Mas se você é membro também de alguma igreja, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas está aí, não está participando do serviço, da obra do Cordeiro, eu te convido a se desintocar e a começar a servir, independente qual seja o seu dom. E você verá que Deus vai lhe abençoar muito mais. E a maior bênção de Deus não é dinheiro. Tem coisas muito mais preciosas, como estar cheio e transbordando de paz. Deus te abençoe. Eu vou orar encerrando e quero lhe dizer mais uma vez, se você não viu, procure aí no YouTube a live intitulada, nesse mesmo canal da Igreja Presbiteriana em Morada de Laranjeiras, a live intitulada Espírito Santo, parte 17. E nós tratamos desse assunto, dessa reflexão aqui e lá, né? E aquela live completa esse sermão. Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, clamamos que o Senhor deseje, que o Senhor derrame paz sobre todos conectados a esse vídeo. Mas sabemos que a paz é resultado. A paz é fruto. Não adianta desejar, querer e buscá-la, se não se dispuser, se não tiver recebido o teu Espírito, Jesus como Senhor na vida,
ou ainda que o tenha recebido, mas também não se dispuser a se despreender e usar os dons que o Senhor deu. Portanto, servos e não servos, abençoe a cada um segundo a realidade e necessidade de cada um. Que haja transformação pela operação do teu Espírito através da tua palavra, que é a espada do teu Espírito, capaz de consolar, de confortar, de curar, de transformar, de salvar, porque só Jesus Cristo e Jesus Cristo salva. Glórias ao teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos. Amém, amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom,